A paz do Senhor Jesus Cristo, amado e querido irmão, vamos para o primeiro estudo da carta de Filemon e nós vamos estar estudando a introdução da carta de Filemon. Fica comigo, eu tenho certeza que você irá crescer no conhecimento e esse estudo irá servir de muita valia sobre a tua vida. Se você está conosco, já deixa o joinha abençoado no vídeo, já se inscreve no nosso canal e ativa o sino das notificações para você não perder os nossos conteúdos que serão postados no canal. Mas sem mais delonga, vamos para o que interessa. Amém, amados? Vamos começar aqui o estudo da carta de Filemon e nós vamos começar pela introdução da carta, tá bom? Vai ser um estudo aqui que nós vamos dividir em 3 vídeos, mas eu tenho certeza que você será edificado através desse estudo. Vamos aqui começar com a introdução. Amados irmãos, a carta de Filemon, ela é uma das epístolas mais curtas do Novo Testamento. Nós vamos ver que esta carta ela é composta apenas de 25 versículos. Apesar de seu tamanho modesto, esta carta tem uma profundidade teológica e moral impressionante, especialmente em questões de reconciliação, perdão e fraternidade cristã. Nós vamos observar, amados irmãos, que a carta é um dos 4 escritos como epístola da prisão de Paulo. Nós vamos ver que esta carta também ela foi escrita juntamente com Efésios, Filipenses e também Colossenses, sendo escrita provavelmente durante o primeiro encerramento de Paulo em Roma, por volta de 60 ou 62 depois de Cristo, amados irmãos? Nós vamos descer aqui mais um pouco e nós vamos ver, amado irmão, que o destinatário principal da carta é Filemon. Nós vamos ver que o destinatário principal é Filemon, um cristão de Colossos e aparentemente um homem rico, influente e dono de escravos, o que era uma prática comum na sociedade romana daquela época. Então, o destinatário principal, nós vamos ver que é Filemon, aqui nesta carta de Paulo, escrita a Filemon. Nós vamos aqui para o primeiro ponto, e o primeiro ponto vamos falar a respeito do autor, e o autor, ela é o apóstolo Paulo, amado irmão? Quem é da autoria dessa carta é Paulo. E nós vamos ver que Paulo se apresenta como o autor da carta. No versículo 1, ele não se identifica como apóstolo ou com outro título de autoridade. Nós vamos ver que em outras epístolas ele vai se apresentar assim, mas aqui Paulo ele vai se apresentar como prisioneiro de Cristo. Nós vamos ver que esta escolha de título é significativa. Nós vamos ver que reflete a sua situação pessoal, ou seja, o encarceramento de Paulo. Mas também pode indicar a humildade com a qual ele deseja abordar a delicada questão tratada nesta carta. Nós vamos observar também, amados irmãos, nós vamos observar também que Paulo ele estava escrevendo a Filemon em favor de Onésimo, um escravo fugitivo que havia se convertido no cristianismo sobre o ministério de Paulo. Paulo é prisioneiro de Cristo Jesus. Esta expressão indica que Paulo não via a sua prisão como um acidente político ou jurídico, mas como parte do plano soberano de Deus para a sua vida. Ele estava em cadeias por Cristo e em serviço do Evangelho. Então nós vemos aqui que Paulo ele passou
por causa do evangelho, estava preso, mas Paulo, em momento nenhum, né, meus irmãos, ele vai desistir, ele vai parar, ele vai murmurar, ele vai continuar fazendo a obra, escrevendo aqui esta carta para Filemon em defesa de Onésimo. Nós vamos ver, em segundo lugar, que o destinatário é Filemon, né, meus irmãos? O destinatário é Filemon. Nós vamos ver que Filemon é descrito como um amado no verso 1. Ele era um líder da igreja local, provavelmente um dos principais responsáveis pela comunidade cristã que se reunia em sua casa. A tradição sugere que Filemon tenha sido convertido por Paulo, embora isso não esteja explicitamente afirmado na carta. Então, o destinatário principal da carta é Filemon. Nós vamos ver que Paulo diz assim: nosso amado colaborador, né? Esta expressão demonstra a relação pessoal e ministerial que Paulo mantinha com Filemon. Não era uma simples relação apostólica de Paulo para com o convertido, mas uma amizade e parceria no trabalho do evangelho. Então nós precisamos também dessas amizades e parceria no trabalho do evangelho. Nós não fazemos a obra de Deus sozinho, né, meus irmãos? Precisamos dos irmãos. Vamos ver aqui no ponto 3, outros destinatários. Nós vamos ver aqui que Paulo vem falar de Áfia, Arquipo e a igreja. Nós vamos ver, amado irmão, que além de Filemon, Paulo, ele inclui Áfia. Nós vamos ver que possivelmente ela era a esposa de Filemon. E Arquipo provavelmente era seu filho ou um líder da igreja em Colosso. Também menciona a igreja que está em sua casa no verso 2, destacando que as igrejas nos primeiros séculos não tinham templos próprios, ou seja, não tinha um lugar de reunião, mas se reunia nas casas dos crentes, o que implicava uma intimidade e compromisso entre os membros. Então a igreja primitiva aqui, ela não se reunia em templos, né, mas era nas casas dos amados irmãos, era na casa dos irmãos. Nós vamos ver aqui que Paulo ele vai falar de Áfia e Arquipo. Não sabemos muito sobre eles, mas sua menção destaca que a questão levantada na carta afetaria não apenas Filemon, mas toda a sua família e a comunidade cristã. Nós vamos aqui para o ponto 4. Vamos aqui para o ponto 4. E nós vamos ver o contexto histórico e social. O pano de fundo histórico da carta de Filemon é essencial para compreendermos a profundidade da situação. No Império Romano, a escravidão era uma instituição amplamente aceita e profundamente enraizada na estrutura social. Escravo não era visto como pessoas de pleno direito, mas com prioridade de seus senhores. Fugir de um senhor era considerado um crime grave e poderia resultar em punições severas, incluindo a morte. Onésimo, o escravo fugitivo. Nós vamos agora falar a respeito de Onésimo, o escravo fugitivo. Nós vamos observar aqui, amados irmãos, que Onésimo, o personagem central da carta, era um escravo de Filemon que aparentemente havia fugido e durante a sua fuga encontrou Paulo. Não apenas isso, Onésimo se converteu ao cristianismo e se tornou útil para o ministério de Paulo. O nome Onésimo significa útil. Agora Paulo escreve para Filemon pedindo que o receba de volta, não apenas como escravo, mas como um irmão amado no Senhor. Nós podemos ver isso no verso de número 16. A questão da escravidão é um tema sensível e Paulo, embora não condene explicitamente a escravidão como instituição, introduz uma nova visão radical, amados irmãos,
sobre a fraternidade cristã, Ele vai falar que em Cristo as divisões sociais são transcendentais. Paulo coloca a questão de forma a enfatizar a igualdade espiritual de todos os cristãos, independentemente da sua posição social. Nós vamos aqui para o ponto 5 e nós vamos estar falando a respeito da motivação dos acontecimentos. A carta gira em torno da reconciliação entre Filemão e Onésimo. Ao fugir, Onésimo se tornou um devedor de Filemão, possivelmente por roubo ou perda de trabalho. Agora Paulo busca restaurar esta relação, enfatizando a transformação que ocorre em Cristo. Onésimo, antes apenas um escravo, agora é um irmão em Cristo. A situação é delicada, pois Filemão teria todo o direito pela lei romana de punir Onésimo severamente. E nós vamos ver aqui, amados irmãos, que possivelmente Onésimo, ele tem um encontro com Paulo na prisão em Roma. O desafio da reconciliação. Paulo, ele encoraja Filemão a ver além da sua posição social e adotar uma atitude cristã de misericórdia e amor, algo que seria revolucionário naquele contexto cultural. Nós vamos agora para o ponto 6, termos originais e curiosidade. Onésimo. O nome Onésimo em grego significa útil, o que cria um interessante jogo de palavras com a narrativa da carta. Paulo menciona que Onésimo, que antes era inútil para Filemão, agora se tornou útil, tanto para Filemão quanto para ele. Nós vemos isso no versículo 11. Essa mudança de caráter reflete a transformação espiritual que aconteceu na conversão de Onésimo, né, meus irmãos? Então, a nossa conversão precisa mudar o nosso caráter, a nossa forma de viver. Áfia, o nome Áfia é de origem grega e, embora seu significado não seja claro, é comum em inscrições da época, sugerindo que fosse um nome feminino frequente. Escravos na sociedade romana. A escravidão no mundo romano era diferente da escravidão racial moderna. Muitas vezes escravos eram prisioneiros de guerra ou vendiam-se como escravos para pagar dívidas. Apesar disso, a vida de um escravo não era fácil e as punições por desobediência ou fuga poderiam ser extremamente severas. Nós vamos para a proposição. O poder do evangelho na transformação de relacionamentos. O ponto central que Paulo deseja comunicar é o poder transformador do evangelho nas relações humanas. Ele está pedindo a Filemão algo mais profundo do que simplesmente perdoar um escravo fugitivo. Ele está pedindo que Filemão receba como um irmão, rompendo com as expectativas sociais da época, né, meus irmãos? Aqui, para Filemão perdoar Onésimo não seria fácil por causa da cultura e das relações sociais da época, não é verdade? E aí nós encerramos com a conclusão da introdução, não é verdade? A introdução da carta de Filemão é rica em ensinamentos sobre a humildade, a fraternidade cristã e a reconciliação. Paulo ele aborda Filemão com respeito e amor, lembrando de que em Cristo todas as barreiras sociais são derrubadas e que o perdão e a reconciliação são marcas distintivas do cristianismo. A situação envolvendo Onésimo
nos desafia a considerar como o Evangelho afeta nossas próprias relações e nos chama a ver cada pessoa como alguém amado e igual aos olhos de Deus. Então nós fizemos apenas a introdução da carta de Filemon, e quando for nos próximos vídeos eu vou dividir mais em 3 vídeos, que são apenas 25 versículos, mas para os vídeos não ficar muito longo, as aulas não ficar muito longas, nós vamos dividir mais em 3 vídeos. Esse aqui é o primeiro, a introdução da carta de Filemon, e te convido a acompanhar e ver também os próximos vídeos que nós iremos lançar para o nosso crescimento, espiritual na presença do Senhor. Se você ficou até aqui comigo e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixa o teu joinha, ativa o sino das notificações para que você possa ser edificado através desse conteúdo. E que Deus venha te abençoar ricamente e até o próximo vídeo em nome de Jesus.